o Mais Saúde está de volta com esse assunto polêmico sobre os clínicos gerais. Dr. Luiz Ovando, se o clínico geral fosse mais bem remunerado, isso resolveria o problema? Eu não tenho dúvidas, né? Isso em qualquer situação na vida é assim. Nós sempre buscamos aquilo que nos gratifica mais e melhor. Se eu procuro uma profissão, eu vou procurar uma profissão que me gratifica economicamente mais. Os jovens, de uma maneira geral, querem isso. E não tem nenhum demérito, nenhum problema nisso. Quando você tem uma determinada profissão que se ganha muito pouco, o indivíduo passa dificuldades, ou mesmo uma especialidade, aquilo não é buscado, aquilo não é procurado. E a gente precisa deixar de proselitismo, né? De discurso, achando que médico é sacerdote e tal, enfim. Não há dúvida que o médico tem uma responsabilidade social muito grande, mas o médico tem o direito de ser reconhecido e ser muito bem pago. Mas, se a política não mostrar caminhos, nós não vamos ter sucesso em relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque no sistema capitalista, as pessoas se concentram aonde tem mais dinheiro. Não é verdade? E aqui tem um dado estatístico muito importante. Se nós olharmos Mato Grosso do Sul, a porcentagem, ou seja, a relação médico-população, está em torno de 1,65 médicos por 1.000 habitantes. A relação do Brasil é 1,95. A Organização Mundial de Saúde preconiza 1 para 1.000. Agora, existem capitais, como Vitória, no Espírito Santo, que tem 10,71 médicos para 1.000 habitantes. E existem estados do Brasil, como o Maranhão, que tem 0,63 médicos. Não chega a ter um médico para cada 1.000. Agora pergunta, por que isso acontece? Mato Grosso do Sul, 1,65. Campo Grande, 2,73. É porque em Campo Grande tem mais dinheiro. Então, quando as pessoas querem alguma coisa de melhor qualidade, vem para Campo Grande, vem para a capital. E aí, naturalmente, o médico tem mais trabalho, porque tudo conflui, o estado todo conflui para a capital. E assim são também outros estados. Então a gente não pode ficar fazendo aquele discurso cínico, prosélito, não, o médico tem que trabalhar de graça. Tem que trabalhar de graça. O médico não fez voto de pobreza, né? O médico não fez voto de sacerdócio, mas tem que ser reconhecido para ele poder cada vez mais crescer na profissão. Mas ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser desafiado. E isso é importante a gente falar. E isso é decisão política. O político precisa entender isso. Ele precisa desafiar e pagar bem. Existe um projeto no Conselho Federal de Medicina, que é a carreira de Estado. Já foi proposto, já foi discutido, e aqui eu vou citar o nome, o senador Ronaldo Caiado, né, defende isso, né, no Congresso Nacional, mas até agora não passou ainda. O que faria o médico de carreira? A semelhança de um promotor, de um juiz de direito, né? Ele iria para cidades menores, porque eu citei a estatística, você vê que ninguém quer ir para cidade pequena. Esse médico seria pago pelo Estado, organização política social, né? E faria uma carreira médica, o que não acontece hoje. E essa carreira, naturalmente, seria feita através de uma série de outras exigências, tanto do ponto de vista técnico, como político, social, de resultados. Isso é preciso acontecer para que verdadeiramente a gente possa ter uma mudança do perfil da medicina, o que até agora não tem acontecido. Nós vamos continuar tendo poucos médicos do interior
e os problemas sendo transferidos para a capital, e aí não tem sistema de saúde que aguenta. E as faculdades de medicina no país, como estão? As faculdades de medicina, isso aqui é um aspecto interessante. A gente fica com dificuldade de saber quantas faculdades tem, porque cada semana aparece uma, né? Quando eu entrei na faculdade em 1970, que já faz muito tempo, né, naturalmente, 40 e poucos anos, existia no Brasil em torno de 50 escolas médicas, 50, 53. Hoje nós temos, até pouco tempo atrás, 240, alguns já chegaram a 270 e a gente nunca consegue saber certinho o número. E o número de médicos cresceu de forma assustadora. Mas o pessoal está ficando nas cidades. Então o pessoal diz assim, tem muito médico. Não, nós não temos muito médico. Nós temos ainda espaço para crescer, em termos de número de médicos. Só que nós precisamos formar médicos conforme a necessidade da população. E vocês vejam que isso não está acontecendo, porque o médico se forma, não tem a formação geral necessária. Nós falamos do médico generalista, do clínico geral, ele não está tendo a formação geral, tem medo de ir para o interior, quer ficar em cidade grande porque ele tem apoio, ele tem sustentação técnica científica de outros colegas e das instituições, mas para o interior ele não quer ir. Mas aí, se você tiver uma política de Estado, você consegue. E as escolas têm que se adaptar a essa necessidade. Como? As escolas precisam pensar em faturar menos e preparar mais. As escolas médicas hoje estão muito preocupadas no faturamento. E quem não quer ser médico ou não quer ter um filho médico ou alguém médico na família? Então isso o pessoal também passa por cima. Nós precisamos começar a usar e exigir melhor qualidade das escolas médicas. Falando em faculdade, em aluno, e por que a gente vê muitos profissionais que saem da faculdade de medicina querendo se especializar para não ter que estudar tanto como a área de clínica geral requer? Eu citei a história aqui, né, anteriormente, do indivíduo que eu convidei, e assim acontece, né? O pessoal não quer saber de ser clínico, porque não é reconhecido, ganha pouco, todo mundo cobra, não é valorizado. Os especialistas fazem o procedimento e são regiamente remunerados, e aí o paciente complica, joga para o clínico, e assim as coisas vão piorando, então ninguém quer ser clínico. Mas se tiver uma mudança, né, governamental, política, isso acontece, porque na verdade o clínico é o indivíduo que sabe de tudo um pouco e precisa estar sempre atualizado, precisa estar sempre estudando todas as especialidades de alguma forma, porque ele entra em contato com todas elas. Ele é o amálgama, é aquele indivíduo que interage com todas as outras especialidades e dá o norte, é o timoneiro do navio. E para que isso aconteça, o timoneiro precisa ser reconhecido, porque ele é que leva as coisas. Mas, lamentavelmente, isso não acontece. E a população não reconhece. E é preciso que a população entenda, e esse programa aqui é para a população, para você que está nos assistindo. Quer dizer, quando você for procurar um médico, procure um clínico, mas clínico mesmo. Aquele que vai segurar e dizer, olha, o seu caso é esse e nós vamos resolver dessa forma. E se precisar da habilidade do especialista, ele vai encaminhar já direcionado para aquilo. Doutor Luiz, e hoje a modernidade, a tecnologia, ela não facilitou o aprendizado, deixou isso um pouco mais fácil? Sem dúvida, né, que aconteceu e que nós precisamos da tecnologia para desempenhar bem. Mas nós podemos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Porque o nosso bloco chegou ao fim, mas não saia daí, porque a gente volta com essa resposta para você.